De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Lendo isso, falando isso para as pessoas, 60% hoje é uma economia informal. O número de pessoas são 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas. Como que você vê esse... Tem sido um aumento muito rápido, não tão rápido? Como que você observa essa caminhada aí para a gente chegar ao resultado com esses índices de hoje, Mário? Então, esse relatório, eu acho que ele é muito oportuno, né? Porque toca uma questão, inclusive, que é objeto de preocupação da OIT, né? Sim. Eu acho que eles têm uma agenda para 2030 de metas para redução dessa economia informal pelos aspectos negativos que ela apresenta, né? Ela está associada com baixos rendimentos, uma baixa valorização do trabalho, esforços repetitivos de baixo conteúdo de aprendizado para jovens, né? E aí a gente vê uma outra questão. O trabalho informal, ele é muito mais presente na vida dos idosos e dos jovens. Chega a ser 70% dependendo da faixa etária. Sabe? Percentual alto. Muito alto. E aí isso preocupa porque para a economia do país, isso não é bom. Então, eles estão relacionados a trabalhos de baixo rendimento, né? Então, gera poucos recursos. O governo também não consegue arrecadar em cima dessa informalidade. Sim. Né? Então, ela está associada a uma situação de estagnação, de baixo crescimento. Né? Então, assim, por conta disso que a OIT é muito preocupada, né, e estabelece metas para redução. O que, aí pegando a nossa situação, né, o caso brasileiro, em relação ao relatório mundial, nós até que não estamos tão mal na fita, né, porque assim, aponta-se que 60% do trabalho é informal no mundo. No Brasil, termos de 45%, então está abaixo, mas talvez o que abaixo do nível mundial, sim, mas eu acho que talvez o que a gente... o fato triste é que a gente veio do movimento de formalização. Até 2013, 2014, a economia estava muito formal. Então, assim, e aí a partir disso a informalidade foi crescendo. Né? Então, assim, entendi, apesar de estarmos no nível ainda abaixo do nível mundial, é um fator de preocupação porque tem crescido. Tem que ficar antenado, ficar observando, atento. Isso. É um período de atenção. É um período de atenção, é um sinal amarelo esse aumento da informalidade, né? Então, quer dizer, apesar da reforma trabalhista que veio dizer que barateou a formalização, nós não estamos vendo isso em termos de estatística. Vamos falar então um pouquinho para o pessoal que está assistindo os prós e os contras da informalidade. Então vamos começar falando dos prós. Um ponto é a flexibilidade. Explica pra gente o que seria isso, esse fator aí a favor. Sim, então, o trabalho informal ele está muito relacionado ao tempo parcial e trabalhos temporários. Então, assim, para aquelas pessoas do tipo, uma pessoa que uma jovem que teve uma criança, né? Sim. E aí ela tem que conciliar a maternidade com o trabalho. Então, assim, o trabalho informal, muitas vezes, é aquele que vem adaptar a vida dessas pessoas, né? É pouco visto o trabalho informal para horários integrais, né? Então, assim, ele é visto muitas vezes como oportunidade de trabalho para aquelas pessoas que não teriam outro jeito de inserção, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, né? Também, o trabalho informal, ele se apresenta para as pessoas, em termos de oportunidade, quando eles são temporários. E aí, passando um período de teste, né, aquela pessoa pode ser efetivada, né?
muitas vezes as empresas, o setor produtivo faz isso. Sim. Ela informaliza o indivíduo, né, o trabalho dele, e se aquele trabalho vinga, se eles criam simpatia por aquele, né, para aquele trabalhador, aí ele vira o trabalhador formal. Entendi. Né? Tem também um outro pró, que é economia. Então, porque deixa de arrecadar, né? O salário ele não está sintonizado com o salário mínimo, porque não tem vinculação, né? Então, por conta disso, para as empresas é mais barato, né? Mas é aquele barato que a gente vê, se a gente olha a história, como o mercado de trabalho evolui, a gente vê que a economia evolui quando há a formalização, né? Todos os países isso aconteceu, né? Não é à toa que nas economias ricas o trabalho informal ocupa 18%. Nesse relatório da OIT saiu, sabe? Apenas 18%. Nos países pobres é 79%, sabe? A África estaria em situação pior, né? 72% do trabalho lá é informal. Sim. Né? O trabalho na agricultura também, também é outra questão que tem um lado de vantagem, tem um lado de desvantagem, né? A gente vê que o trabalho informal também está muito misturado com arranjo familiar de produção, que eu acho uma coisa interessante, né? O trabalho familiar na agricultura é interessante e tal, mas ali também a gente vê muito trabalho informal, né? Pessoas que não são... E chega a 90%. Dependendo, vira até escravidão. Exatamente, vira escravidão, uma situação muito aviltante. Então, assim, na agricultura ela é muito encontrada. Por incrível que pareça, o serviço é onde a proporção de trabalho informal é menor, 47%. A indústria está acima com 57,2%, sabe? Então, assim, lógico, tem vantagens? Tem. Principalmente pensando no aspecto do jovem, né? Que a gente vê que a taxa de desemprego do jovem chegou a níveis muito elevados, né? Estaria em São Paulo em 35%, já chegou a 20% há pouco tempo atrás, então subiu muito, principalmente de 16 a 24 anos. Então, assim, entre a opção de estar desempregado e ter um trabalho, o trabalho informal se apresenta como uma ótima oportunidade. Dentro desses prós também, ele tem menos burocracia, isso atrai mais também. Pois exatamente. Tanto o setor produtivo, né, e quanto, às vezes, as pessoas quando elas têm essa questão da incompatibilidade de tempo. Mas aí que tá. É melhor, eu acho, olhar a legislação de forma a acomodar, né, a criar condições para que se formalize também aquelas pessoas que trabalham part-time, né, ou seja, por um período não integral de tempo, do que deixar isso para a informalidade. Por conta dessa razão, né, eu acho que existe os vários contextos que a gente vê de história, principalmente dos Estados Unidos, de outros países da Europa, né, é que existe a informalidade é reflexo, mas também causa a estagnação, né? Então ela é própria de um cenário de estagnação, mas ela também faz um movimento de manter a estagnação. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre contra, né? Você acabou falando por alto, mas vamos explicar um pouquinho mais, que seriam essa questão dos baixos rendimentos. Você observa que os baixos rendimentos estão relacionados a também o baixo conhecimento? Sim, lógico, a informalidade ela acontece naqueles trabalhos de baixo conteúdo, né, de baixa qualificação, de exigência, né, mas também a informalidade, né, o rendimento informal, por não estar ancorado no salário mínimo, ele também
tem liberdade para recuar mais, para ficar mais baixo, né? Então, por conta disso que eu vejo uma preocupação muito grande de termos uma quantidade de trabalhadores muito grande inseridos nessa ocupação, é que eles estão com baixos rendimentos, né? E aí, quando a gente está falando de baixos rendimentos, salários abaixo do salário mínimo. Lembrando que Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.